Olá, amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Edmar Júnior. Neste vídeo eu quero ensinar para vocês como está chumbando o caixonete, tá? Espero que vocês venham gostar. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer aí, ó, aqui está o vão onde eu vou estar colocando o caixonete, tá? A primeira coisa é bater o nível, tá? Eu bati o nível aqui, risquei aqui. Eu vou contar para vocês, explicar direitinho o que eu fiz. Pessoal, para estar batendo o nível, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar um lugar que já está pronto, como no caso aqui desse piso, tá? Pega ele e mede uma certa altura. Aqui eu coloquei 80 centímetros, aí deu 80 centímetros até aqui, entendeu? Coloquei a mangueira aqui, travei, botei a aguinha aqui, a marquinha da água aqui. E levei a outra ponta, na verdade eu levei a outra ponta primeiro para o outro lado onde eu quero fazer o serviço. Coloquei a marquinha aqui da água da mangueira aqui, tá? E o que deu lá eu risquei. O que tinha dado lá foi 80 centímetros. Esses 80 centímetros da marquinha lá, deu aqui, tá? Nessa posição aqui. Aí vou mostrar para vocês aqui com a trena, deixa eu pegar a trena. Aí o que aconteceu, ó, 80 centímetros, se eu botar 80 centímetros aqui na marquinha, vocês vão ver, ó, lá no chão que está uma folga do chão. Por quê? Porque aqui ainda não está pronto, então essa folga lá vai ser preenchida até ficar no nível lá da referência que eu tirei, tá? Então se eu botar nos 80 aqui, vocês percebem, tá? Porém, como é o caixonete, eu vou botar um pouco mais alto do nível do chão, né? Então vou botar meio centímetro a mais. E para a gente aumentar o nível, a gente tem que fazer o seguinte, a gente diminui o número aqui na trena, ou seja, se está 80 eu vou botar 79,5. Então eu colocaria aqui, tá? Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer, é estar batendo o nível. Pessoal, para estar fazendo esse serviço, a gente vai precisar de vários pedacinhos de tábuas assim, tá? Aqui eu trouxe algumas, se precisar de mais depois eu pego. Então agora vamos ao próximo passo. Pessoal, essas taubinhas que eu peguei vai servir para quê? Vai servir para eu colocar no chão aqui até dar o nível que eu preciso, ó. Eu vou algumas aqui, tá? Nem todas, outras vai ser para outra parte aqui do serviço. Então eu coloco elas aqui no chão para ver se dá o nível. Aqui passou, eu preciso de 79,5, lembra? Então eu vou colocar até dar 79,5. Ó, tá dando 78,5, então tem que diminuir 1 centímetro. Vou pegar uma taubinha menor, mais fina. Pessoal, como não encontrei a taubinha no jeito, eu fiz uma raspagem aqui de uma aqui para estar colocando, tá? Eu vou colocar aqui, aí dá os centímetros certinho que eu preciso, ó. 79,5, tá? Então, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, tá colocando o caixonete aqui e tá colocando outras taubinhas do mesmo sentido, do mesmo padrão aqui do outro lado, tá? Pessoal, agora como foi feito aqui, tá? A gente vai fazer o mesmo desse lado aqui, basicamente, tá? A gente vai pegar e colocar duas taubinhas mais ou menos seguindo o padrão, tá? Então uma taubinha normal e outrazinha raspada como foi no outro lado que eu coloquei, tá? Aí aqui, o que vocês poderiam estar pensando assim, de repente, né, alguém pode pensar assim, por que você não bate o nível daqui para cá? Por que eu não bato o nível logo? Porque às vezes mesmo eu batendo o nível assim, o caixonete pode não estar tão legalzinho, tão 100% no nível e dá diferença. Então essa batida no nível eu prefiro fazer no caixonete, tá? Ou seja, eu pego essa referência aqui que é certinho, que está certinho, que já está nivelado, e transfiro para o outro lado do caixonete. É isso que eu vou fazer, tá? Então aqui no chão aqui é mais ou menos para poder só firmar o caixonete aí até a gente estar acertando o nível. Aqui agora o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pegando o caixonete e colocando na posição aqui mais ou menos para poder estar riscando as partes que estão os pregos, tá? Porque a gente vai precisar quebrar essas regiões próximas aonde vai os pregos para poder estar chumbando. Então o que eu faço? Eu pego o caixonete, vou lá naquelas taubinhas que eu coloquei. Se não der para firmar nos dois cantos, você firma pelo menos em um canto, ó. Por exemplo, no meu aqui só dá para firmar lá. Aí o que eu pego?
eu pego, filmo assim mais ou menos, tá? Só para considerar a direção de onde vai os pregos. E pego na direção onde vai os pregos e risco com tijolo, pode ser com lápis. Tijolo eu acho melhor porque a parede ainda não está rebocada. Aí faço uma rodinha em torno da parte que eu vou precisar quebrar para estar entrando o prego. Aqui também, ó, faço a mesma coisa. E lá do outro lado também. Mas para ter a referência. Eu filmo aqui. Lá embaixo. Aí esquei as partes onde eu vou precisar estar quebrando, aí eu tiro o caixonete, quebro para depois botar o caixonete na posição. Pessoal, como vocês podem perceber aqui, ó, quebrei, tá? Ó, as partes aqui certinhas já estão quebradas, as partes onde vai os pregos do caixonete. Aqui vocês reparam aqui que teve um embaraçozinho aqui. Mas não tem problema não, o que eu vou estar fazendo na direção do prego certinho. Aqui eu vou estar pegando esses pregos aqui, tirando eles daqui, colocando eles nas laterais aqui, ó, 2 aqui e 2 aqui, alinhados, entendeu? Assim eles encaixam, o cano vai ficar no meio deles certinho, entendeu? Então é só a gente se virar nos 30. Ó, aqui também quebrado, aqui soltou o tijolinho que estava aqui, mas não tem problema, isso acontece, tá, gente? Ó, tudo certinho. Agora nós vamos colocar aí, encostar o caixonete no lugar, tá? Para estar aí chumbando. Mas primeiro, antes de estar chumbando, a gente tem que travar certinho, prumar, nivelar. E isso eu vou estar mostrando para vocês aqui com detalhes. Pessoal, um detalhe aqui, uma observação que eu vou deixar para vocês, é que se a sua parede for assim, ó, por exemplo, se tiver uma nesse sentido e a outra não seguir o mesmo sentido, ser o sentido contrário, é bom você utilizar uma régua na hora de estar marcando os furos também, entendeu? Então você dessa daqui você já tem certeza, mas na de lá às vezes você nem sempre tem certeza de alinhamento, por conta de ser em outro sentido, tá? Se fosse as duas no mesmo sentido não tinha esse problema. Então aí você utiliza a régua, que aqui você marca certinho ó, a direção do furo, tá vendo? Aí você não se perde. Um outro detalhe é que na hora de botar o caixonete nesse tipo de parede assim, que vai sentido contrário, o ideal é que você não encoste bem na parede, porque senão depois você não consegue mandar massa no furo, tá? Se encostar o caixonete aqui, você não vai ter como colocar massa aqui com a colher, então deixa uma folguinha. Para isso eu peguei e fiz o que aqui? Eu peguei e cortei um pouco mais aqui, ó, tá vendo? Se reparar, tá tirado ali uns pedaços ali, para poder ter esse resultado, tá? Pessoal, aquela parte do caixonete que eu falei, eu já coloquei aqui, ó, vocês percebem, ó, 2 pregos assim, deixei o meio para passar o cano e vou estar colocando ali agora. Agora eu vou estar colocando no lugar aqui. Ó, primeiro a gente vai naquela parte da parede, se tiver um sentido assim, entendeu? Que é a mais difícil de colocar. A gente coloca a parte de baixo primeiro, e depois coloca a de cima e depois coloca aqui do outro lado. Agora que eu já coloquei ela no lugar, eu vou estar batendo o nível, tá? Bater o nível aqui. Depois eu vou estar colocando pedacinhos de tábuas para escorar. E depois vou estar vendo o prumo, tá? Para ver se ela está no prumo, tá bom? Conferir também o alinhamento com a régua. Tá? Para deixar o desconto do reboco. Então tem que deixar passar reboco aqui desse lado e reboco do outro lado. Então isso tudo tem que ser conferido. Pessoal, agora eu vou estar batendo o nível aqui, tá? Aqui tá a mangueira, eu botei um coloralzinho aqui dentro para marcar melhor aqui o nível. E agora o que a gente faz? A gente pega dessa parte aqui que está mais certa, tá? Aquela que eu falei que seria a parte certa, que estava nivelada. E lanço o nível daqui para o outro lado. Ó, vou colocar aqui no alinhamento aqui de baixo ó, do caixonete, ó, vamos seguir esse alinhamento aqui de baixo.
coloquei na linha. Vocês percebem, eu não sei se está dando para perceber, aqui do outro lado aqui, o nível está ficando um pouco mais abaixo. Se o nível ficar um pouco mais abaixo de onde a gente precisa estar, quer dizer que a parte está alta, ou seja, esse lado aqui está alto. Então tem que descer lá, tem que pegar, tirar um pouco da madeira que está lá embaixo escorando. Pessoal, baixei aqui, na verdade não precisei nem tirar a tabinha aqui, porque na verdade o caixonete estava um pouco levantado aqui, eu não tinha percebido, entendeu? Então não precisou nem tirar a tabinha, só descer o caixonete. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui como ficou o nível. Não sei se dá para ver daí. Ó, tá niveladinho. Eu coloquei um pouco de coloral, mas não sei se vai dar para vocês enxergarem. Ó, nivelado. Então depois de vocês nivelarem, aí vocês escoram. Vou fazer o seguinte, a gente escora e depois a gente confere o prumo, entendeu? Vai ajustando o prumo aí. Aí à medida que precisar tirar a escorinha, a gente vai tirando. As escoras são um pedacinho de madeiras que a gente vai estar colocando, tá bom, gente? Pessoal, eu coloquei as estacazinhas, né? As escorazinhas, as estacas. Aqui, ó, vocês têm que colocar nessa ponta aqui, tá? Assim na lateral. Eu coloquei aqui também para reforçar, é bom colocar, ó, nessa direção assim. Aqui do outro lado a gente faz o mesmo, ó, nessa ponta. De modo que imprensa, entendeu? De modo que o caixonete fica bem travado. E aqui embaixo também que a gente faz, ó, coloquei aqui e lá do outro lado, tá? A gente imprensa, ó, de forma que não se mexa. Aí agora, o que a gente faz? A gente confere o prumo, confere o nível de novo. E assim que tiver certinho, depois a gente considera a régua aqui também, entendeu? Passa a régua, aí confere o prumo aqui nessa posição. O prumo, ele tem que ser conferido aqui, nessa direção e nessa situação aqui também, tá? Outro detalhe, quero lembrar para vocês que a porta minha, que é essa porta, como aqui vai ser um quarto de guardar as coisas minhas assim, né? As coisas que a gente não guarda dentro de casa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a porta aqui para fora, tá? A porta vai abrir para fora, porque senão se abrir para cá, vai ficar muito imprensado o cômodo. Então, vou botar para abrir para fora. Então, vocês têm que reparar isso. Se eu quero para fora, essa parte mais baixa aqui tem que ficar para cá, para fora. Se eu quero para dentro, essa parte mais baixa ficaria para dentro. Então, vocês têm que olhar isso, tá bom? Agora eu vou conferir o prumo aqui, tá? Conferir essa parte aqui, ver como que tá, ó. No prumo não vai dar para vocês observarem daí de longe, mas eu vou trazer a câmera aqui rapidinho para vocês verem, tá no prumo certinho. Ó, vou mostrar para vocês encostadinho aqui em cima, e lá embaixo agora, ó, tá balançando um pouquinho, mas vocês observaram, um fiozinho de nada aí de distância da madeira. Então isso é o prumo, tá vendo que não tá dormindo, não tá parando. Então vocês veem aí que tá no prumo, tá? O outro lado também a gente confere. Vou fazer o mesmo aqui, mas não vou estar mostrando para vocês no outro lado, por conta do vídeo não ficar extenso. Pessoal, já conferi aqui, tá? Os dois lados aí já estão prumados. Caso não estivesse no prumo, eu teria que estar mexendo com essas escoras, tá? Por exemplo, se tivesse que deitar para cá, eu pegava e colocar mais escora aqui, entendeu? Eu tentaria fazer isso, tiraria um pouquinho o excesso de cá, tá? Então faria isso. E se fosse também, dependendo, teria que mexer aqui embaixo também, então a gente vai mexendo aí de acordo. Pessoal, antes de estar batendo o prumo nessas partes aqui, é bom a gente pegar a régua para dar distorcida. Aí eu pego a régua aqui e faço o seguinte, ó. Coloco aqui no caixonete, vejo mais ou menos a grossura de reboco que vai dar lá. Confiro lá do outro lado também, entendeu? A gente tem que fazer isso. A gente deixa mais ou menos a mesma grossura de reboco que ficar desse lado, a gente deixa lá do outro lado, tá?
Agora eu pego o prumo aqui e confiro para acertar. Essa passagem de prumo é bom do outro lado de onde não está essa tampinha aqui. Vou botar aqui só para mostrar para vocês, mas eu vou estar conferindo lá do outro lado. Aqui essa parte de baixo que tem que vir, ó, ou a de cima deitar um pouquinho, aí eu confiro na régua para ver se tem muita sobra aqui em cima, para poder ir um pouco, ó, pode ir um pouco em cima. Então como pode, eu pego a marreta e dou uma batidinha. Confiro de novo. Eu já mandei em cima, se faltar eu mando de baixo para cá. Ó, tá faltando. Então bato embaixo para vir para cá. Mando um pouquinho para cima. Fazendo isso daí, tá, gente? Eu vou estar ajeitando aqui porque demora um pouquinho essa parte e vou estar mostrando para vocês depois. Pessoal, aí, ó, já prontinho, praticamente prontinho, só falta agora chumbar, jogar massa, né? Conferir os plumos, o plumo daqui certinho, conferir pelo outro lado, não mostrei para vocês porque tá escuro lá dentro. E conferir também o nível aqui, tá? Então tem que ser feito sempre essa conferência. Conferir também a distância de reboco, ó, vocês reparam aqui, ó, a distância aqui. Aqui não dá para perceber, vou mostrar mais ou menos aqui dentro, se dá para perceber, tá bem escuro, ó. Por isso que eu não mostrei para vocês batendo o prumo aqui certinho, porque tá bem escuro. Vocês veem que a mesma distância que tá para lá pro outro lado, mais ou menos tá para cá. Então tem que estar sempre deixando isso daí, tá, gente? Pessoal, agora eu estarei chumbando aqui, tá? A massa utilizada aí é na medida de 2 baldes de areia por 1 de cimento, tá bom? Primeiro a gente molha a região que vai. A gente vai mandar principalmente nessas regiões onde tem o prego, tá? A massa é essencial que seja colocado nessas regiões. Aqui atrás, no outro lado, a gente coloca uma tabinha para poder impedir da massa vazar para lá. E joga a massa. A gente joga a massa e à medida que a gente for enchendo, a gente vai mandando para dentro do buraco de tijolo assim, ó, que tiver. Vai ficar bem preso. É bom utilizar a desempenadeira também. Aqui eu não estou botando aqui só para mostrar para vocês. A gente utiliza a desempenadeira para ficar com a massa na mão, principalmente nas partes mais altas. A gente vai colocando para dentro do buraco do tijolo. Isso é importantíssimo. Sempre alisando a massa. Vai fazendo isso até preencher. Depois de ter feito isso em todas as partes deste lado, a gente vai, arranca a escora que tiver do outro lado, a tábua, né, que a gente botou para barreirar a massa, e dá uma conferida. Se tiver certinho não precisa fazer nada, mas se não tiver, é bom a pessoa dar jogar mais massa, aí vai depender de como estiver. Então é isso daqui, tá, gente? Eu vou estar fazendo o processo em todas as outras partes, tá? E depois eu vou mostrar para vocês o resultado. Pessoal, o caixonete aí, o batente já no lugar aí, né? Chumbadinho.
Ó, vocês veem aqui a parte aqui do prego, ó, tá chumbado. A outra aqui também. Aqui embaixo também. Aqui nesse lado aqui, eu coloquei massa em todos os cantos, tá? Em todas as partes. O interessante é fazer isso, tá? Nesses lados, quando vai ser o encontro da parede no sentido contrário. É bom botar massa do começo ao fim, até para facilitar a chumbada também. Aí tirei o excesso, ó, vocês podem ver que tá o nível do caixonete. Tá aqui mais ou menos o nível do caixonete, lá tá mais baixo um pouquinho. Aí tiro o excesso, porque senão depois, quando for rebocar, atrapalha. Lá em cima eu não coloquei nada não, para não pesar aí o caixonete. Esperar firmar, depois na hora de rebocar eu coloco lá, eu completo lá em cima. Tá, aqui do outro lado aqui eu vou mostrar para vocês. Ó, do outro lado fiz o preenchimento certinho, tá escuro aqui, mas dá para ver mais ou menos. Ó, vocês podem perceber, ó, preenchi, tapei os buraquinhos onde tinha buraco, né? Aqui do outro lado aqui, ó, eu fiz o acabamento. Não sei se tá dando para ver, tá bem escuro aqui por dentro. Não dá para ver. Eu fiz e também deixei um pouco mais baixo, ó. Ficou um pouco mais baixo. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desta minha aula aí, né? Na verdade é uma aula aí de como tá colocando caixonete. Espero que vocês possam aí ter aprendido e possam aí estar fazendo na obra de vocês, tá? Fique com Deus, um abraço, até mais. Meu nome é Edmar Júnior. Até o próximo vídeo.